O professor... Oi, desculpa que apareceu o aviso da gravação. Hoje, então, a nossa palestra vai ser com o professor Lucas da Mata. Vai ser da mesma forma como a gente fez nos outros encontros, né? A não ser que, no encontro de ontem, a professora Lunara achou melhor que as observações fossem feitas durante a palestra. No encontro de hoje, a gente vai mudar um pouquinho, tá? Então, a gente vai fazer as observações todas no final. Vocês podem ou escrever no chat ou levantar a mão e falar se vocês preferirem, mas ao final da palestra. Eu sou a Samira, diretora do IDES, e eu vou apresentar o nosso professor, o Lucas da Mata. Ele é mestrando em Direito e Desenvolvimento pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, membro associado da Brazilian Alliance for Sustainable Finance and Investment, BRASF, e do Research Model on Poverty, Sustainability and International Law, GEDAI, da Federal do Ceará, e da Universidade de Paris. Advogado, pesquisador no projeto de mudanças climáticas do Programa Cientista-Chefe do Estado do Ceará e Energy Youth Leader IRENA. Por fim, Lucas, eu passo então a palavra a você. Só uma outra observação, quem quiser o certificado de participação, por gentileza, coloca o nome completo no nosso chat. Tá? Então, Lucas, sinta-se confortável para iniciar. Obrigado, Samira. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, principalmente conversando com vocês sobre uma temática que eu gosto muito. Acho que esses dias de evento foram maravilhosos. O Tico Gabriel trouxe colocações maravilhosas em relação ao desenvolvimento sustentável. Lunara ontem com as questões envolvendo sustentabilidade e licitações, e hoje a gente fecha com o mercado de carbono. E eu espero mesmo que hoje a gente tenha uma conversa. O mercado de carbono, ele é um tema complexo, tem muitas coisas que são bem específicas, então eu espero facilitar e torná-lo o mais simples possível. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, façam, e a gente tentar tornar esse assunto o mais simples possível. Eu vou transmitir minha tela, um instante. Deixa eu ver. Samira, tá tudo ok? Tá, perfeito. Tá, sim. Mas bem, gente, o tema da palestra de hoje é perspectivas contemporâneas do mercado de carbono. O que eu pensei inicialmente para a nossa conversa de hoje é como a gente pode tentar explicar esse conteúdo de forma mais simples, antes mesmo de chegar no que quais são as perspectivas contemporâneas. Porque eu acho que antes de a gente entender o que é que está acontecendo agora e quais são as tendências futuras, a gente tem que entender um pouco o que é o mercado de carbono, o que são políticas de precificação de carbono, tanto na perspectiva do mercado regulado quanto do mercado voluntário. Então, essa apresentação vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, a gente vai focar nessa parte mais introdutória, realmente para a gente entender um pouco do tema. E a segunda parte, a gente foca nas perspectivas contemporâneas e um pouco do protagonismo do Brasil e dos potenciais de geração de crédito de carbono. E aqui eu vou falar um pouco do mercado voluntário, que a gente não tem no mercado regulado. E aí, quando a gente chegar nessa parte, a gente conversa um pouco mais sobre isso, certo? Dando início, quando a gente passa a pensar em mudanças climáticas de um modo geral e quais são os instrumentos utilizados para combater as mudanças climáticas, a gente tem diversos tipos de políticas. Essa é a realidade. E como a Lunara bem falou, em relação ao poder público e a questão de necessidade de você ter times interdisciplinares, nas mudanças climáticas, entra essa mesma perspectiva. Quando a gente vai falar de elaborar políticas públicas, especialmente em relação às mudanças climáticas, a gente tem que ter um time que seja diverso, e dentre eles tem a perspectiva econômica, principalmente porque, quando a gente fala de mudanças climáticas, vão ter impactos sociais, econômicos e ambientais. E aí, nas perspectivas de desenvolvimento sustentável, que a gente precisa abordar as mudanças climáticas. E a precificação de carbono entra nessa perspectiva, que é uma política de cunho econômico, que vai colocar um preço nas emissões. De modo geral, vai criar um incentivo, e esse incentivo é para que, na via de regra, entidades do setor privado, eles venham a reduzir as suas emissões ou ampliar a sua remoção. E qual a finalidade disso? É porque a partir do momento que o Estado ele vem a precificar o carbono, você vai estar mexendo no bolso das empresas. E aí elas vão ter duas opções. Ou elas vão arcar com os custos que o Estado estabeleceu,
ou elas vão ter que modificar toda a sua cadeia de atividades econômicas e reduzir as suas emissões. E aí elas vão analisar, em termos de custo e benefício, o que é mais vantajoso, obviamente, porque é uma questão de decisão de empresas. Não só na perspectiva econômica, mas também na perspectiva de branding da própria marca. Porque muitas empresas também têm essa perspectiva de plano de descarbonização, e aí elas querem reduzir as suas emissões e comprovar a neutralidade climática, não só na perspectiva de greenwash, de dizer que está fazendo, sim, está fazendo de fato, mas uma perspectiva real, de ter como efetivamente comprovar que elas estão reduzindo as suas emissões e elas estão entrando como parceiras no cumprimento do Acordo de Paris, por exemplo. E a precificação de carbono é uma política que o Estado ele utiliza e o mercado também na perspectiva voluntária. Como citei, a ideia da precificação de carbono é induzir comportamentos. Basicamente, o que se espera é que, a partir do momento que você vai colocar um preço nas emissões, comportamentos tanto das empresas, como também de outros atores no setor privado, eles venham a ser modificados, justamente para que haja esse cumprimento das metas de descarbonização. E aí, em relação específica da precificação de carbono, a gente tem duas modalidades. O mercado de carbono, por exemplo, ele está na modalidade de precificação direta. Existe também uma precificação indireta. Em termos, explicando o que é que significa cada um. A precificação direta, ela, como o próprio nome fala, ela vai realmente precificar o carbono, as emissões. Então, o preço, ele recai sobre as emissões, diferentemente da indireta, que o preço ele vai recair sobre outra atividade, e, em contrapartida, vai ter um benefício climático. Deixando isso mais claro. No indireto, especificamente, a gente tem instrumentos que o Estado utiliza, instrumentos políticos e financeiros, que eles vão contribuir com a mitigação das emissões de gás de efeito estufa, mas não de forma direta. Eles vão precificar outra atividade, e essa atividade, ela gera emissões. Por exemplo, a tributação sobre o uso de combustíveis. A partir do momento que o Estado ele gera um desincentivo à utilização de combustíveis, por exemplo, por conta da tributação, está tendo um contraponto aqui, que é a redução das emissões e um ganho em termos de mitigação climática. Já na modalidade direta, a perspectiva aqui você realmente vai precificar o carbono, as emissões de gás de efeito estufa. Por que eu falo carbono? Porque quando a gente fala especificamente da tributação, a nomenclatura que se utiliza é a tributação sobre o carbono, mas de modo geral aplica-se a todos os gases de efeito estufa. E aqui a gente tem o mercado regulado, o mercado voluntário e, novamente, a tributação sobre o carbono. São mecanismos que o foco em si está no preço do carbono, certo? E aí, qual é a lógica dessa precificação de carbono e para que serve? A partir do momento que o Estado, numa perspectiva mais aqui de governo, ele estabelece um preço sobre o carbono, ele possibilita que as pessoas que estão elaborando políticas públicas, elas tenham como analisar o que está dando certo e o que não está dando certo. Esse é um ponto importante. Quais são os incentivos que estão contribuindo para a modificação de comportamentos e a efetiva redução das emissões? E quais são aqueles que não estão funcionando de modo nenhum? Um ponto interessante que quando a gente analisa incentivos tributários, os incentivos do Estado de modo geral, em termos financeiros, é que muitos dos incentivos eles são implementados, mas não existem estudos posteriores que venham analisar se há uma efetividade ou não. E aí o tempo vai passando e esses incentivos, às vezes, eles perdem a sua finalidade, porque na prática não está acontecendo o que se esperava. Então, o ponto principal é que a política de precificação, ela surge como uma forma que, além de efetivamente espera-se cumprir com a redução das emissões, ela também serve como instrumento para que os governantes e as pessoas que estão no poder, eles analisem se há esse incentivo efetivo ou não. E um ponto importante que a gente tem que pensar em relação às políticas de precificação de carbono é que elas não são políticas únicas. Elas estão inseridas em um contexto geral de diversas políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, não é simplesmente você adotar um preço sobre o carbono que tudo vai se resolver. Aqui é uma política que ela auxilia as demais em um contexto geral, certo? E aí, adentrando especificamente nos mercados de carbono. Como existe, acho que, não sei se vocês conhecem especificamente, mas existem dois tipos de mercado de carbono, o regulado e o voluntário. O mercado de carbono regulado, como o próprio nome fala, ele surge a partir de uma regulação do próprio Estado. É um instrumento político, é um mercado que o Estado ele estabelece, certo?
E aí, como é que ele funciona, de um modo geral? O Estado, ele vai estabelecer um teto. Esse teto, normalmente, é chamado de cap. Ele vai estabelecer um teto setorial. Cada setor que o Estado ele decidiu colocar o mercado de carbono regulado vai ter um teto específico de quantidade de emissões que podem ser feitas pelas empresas que estão atuando naquele setor. E a partir do momento que coloca esse teto, as empresas elas não podem ultrapassar. E elas têm que adquirir o seu direito de poluir, digamos assim, entre aspas. Em que sentido? O Estado ele vai começar a distribuir ou leiloar licenças, que a gente chama também de allowances. Essas licenças, elas surgem... um instante, pessoal. Nossa, um carro muito zoado aqui, então é melhor parar. Essas licenças, elas permitem que as empresas elas venham a emitir certa quantidade de gás de efeito estufa. Normalmente, em termos de licenças, elas são medidas em toneladas de dióxido de carbono equivalente. Essa é basicamente a métrica que é utilizada em todos os mercados de carbono, tanto voluntário como regulado. E a partir do momento que o Estado ele leiloa essas licenças, as empresas elas vão poder poluir, elas vão poder emitir. A lógica de um mercado de carbono é que, Lucas, a vida inteira as empresas vão poder continuar comprando. Não. Na verdade, elas podem até comprar, mas vai se tornar cada vez mais caro, porque vai haver uma redução das licenças, de modo geral, o que se espera, é que, à medida que o mercado de carbono ele é implementado, e o tempo vai passando, o teto ele vai se diminuindo, esse cap vai diminuindo, e a quantidade de licenças também. E aí o preço dos leilões vão se tornando cada vez mais caros. E aí se torna mais vantajoso para as empresas e atividades econômicas daquele setor, elas modificarem as suas atividades mesmo, para reduzir as emissões em toda a sua cadeia produtiva, do que elas comprarem as licenças, que vai se tornar muito caro. E aí, por exemplo, em termos do mercado de carbono regulado, a gente tem períodos de conformidade, que são períodos que normalmente funcionam de 3, 5, 7, 10 anos. E aí, novamente, à medida que esses períodos vão passando, o cap ele vai diminuindo. À medida que esse cap vai diminuindo, vai se tornando mais caro. Esse é um ponto importante. E aí, um ponto interessante é que, por mais que as empresas elas podem comprar essas licenças, existem certas empresas que poluem para além do que elas compraram. E aí, o que acontece é um mercado. E como todo bom mercado, as empresas elas podem transacionar entre si as licenças que adquiriram. Por exemplo, eu sou uma empresa X, eu emiti menos, quer dizer, mais do que eu comprei. E aí, por emitir mais, eu preciso de mais licenças, só que já passou o leilão. Então, o que eu faço? Eu vou procurar uma empresa do mesmo setor, que já tinha essa licença, e vou lá e tento fazer um comércio, digamos assim, uma transação, para que eu possa obter essas licenças extras. Então, as empresas têm essa liberdade de transacionar entre si as licenças. Claro que tudo vai depender de como o mercado de carbono regulado ele é estabelecido. Esse é um ponto importante, porque cada região ou país vai ter o seu mercado de carbono e como eles vão implementar, certo? E aí aqui eu trouxe essa figura que é bem interessante, que são alguns mercados de carbono em âmbito global, em nível regulado. Nós temos Reino Unido, Califórnia, China. Na China tem esses pilotos que eu explico já mais ou menos como é que funciona na China. Estados na União Europeia, Alemanha, enfim. Cada país eles vão colocar setores específicos. Por exemplo, na Nova Zelândia, todos os setores aqui foram adicionados no seu mercado de carbono regulado. Mas já, por exemplo, na China, no mercado nacional, somente o setor de energia foi adicionado como alvo do mercado regulado de carbono. Então, aqui você vê que cada país e cada região, eles vão estabelecer diferentes setores, vão fazer o mercado de carbono como melhor lhe convém. Claro que o ideal é que tudo seja feito como Nova Zelândia, que todos os setores estejam sujeitos ao mercado regulado, porque justamente vai haver uma redução de emissões generalizada em todos os setores. Mas cada país vai decidir, de fato, como é que eles querem fazer. Na China, especificamente, eu falei, por que tem esses pilotos aqui? É porque no mercado chinês, especificamente, começou com mercados regionais internos. Os estados, as regiões, eles tinham mercados regulados, e foram como se fosse uma introdução antes do mercado nacional. Então, o mercado nacional, inclusive, começou recente, salvo engano, foi em 2021. Não me recordo agora a data específica, mas é recente. E antes tinham esses mercados pilotos, justamente para ver como é que funcionava o mercado de carbono na perspectiva da China. Inclusive, em termos de mercado regulado,
Os maiores atualmente no mundo são China e a União Europeia. A China, por conta que é o maior mercado por emissões, e aí, novamente, tem uma falha aqui, que é o seu mercado nacional só tem o setor de energia, apesar de que é o setor mais poluente a nível mundial, por exemplo, mas só tem esse setor. Ele não está levando em consideração ainda os demais setores. E a União Europeia é o maior mercado por valores negociados. Ele está há mais tempo em vigência, por exemplo, e está bem mais desenvolvido. E aí, como eu já expliquei, na perspectiva do mercado regulado, apesar de ser um mercado em si, o preço, ele não é mercado fixado pelo Estado, o preço, ele não é decidido pelo Estado. O Estado, ele não vai dizer qual é o preço que as licenças elas vão ser vendidas, ou elas vão começar a ser leiloadas, por exemplo. O que vai acontecer é que o mercado, à medida que tiver mais licenças, os valores vão ser mais baratos. É a perspectiva da demanda. Quando tiver menos licenças, o valor vai ser mais caro. Um ponto que eu acabei passando, mas é que, como eu falei, em termos do mercado regulado especificamente, a gente tem o leilão e a distribuição. O Estado, ele pode considerar alguns setores como prioritários. E aí, por ser prioritário, eles não vão participar do leilão, eles vão receber distribuições dessas licenças para emitir os gases de efeito estufa. E aí, novamente, vai depender de como o mercado de carbono ele é implementado. O mercado regulado especificamente. Aqui é um mapa de todos os mercados de carbono regulados que existem no mundo, os que estão em desenvolvimento e alguns países que estão considerando implementar. O Brasil atualmente está na fase de consideração. Temos diversos projetos de lei atualmente tramitando no Congresso Nacional que visam implementar o mercado de carbono. Inclusive, já houve manifestações políticas recentes do atual governo sobre a questão de implementar um mercado de carbono regulado. Todavia, não temos ainda. Então, acho que em termos de nível de América Latina, a Colômbia está na dianteira nesse sentido, está à frente dos demais países, porque já está implementando ou está desenvolvendo um mercado de carbono regulado. E aqui nós temos alguns específicos, por exemplo, nos Estados Unidos não tem um nível nacional. O que acontece nos Estados Unidos são mercados, novamente, por estados. Temos em Oregon, temos na Califórnia, tem um, inclusive, também recente em Nova York. O Washington está em desenvolvimento, por exemplo. Então, assim, tem uma perspectiva mais estadual, num âmbito mais regional. O da União Europeia, nós temos aqui alguns países na Ásia, específico, como da Coreia, por exemplo, tem um específico da cidade de Tóquio, que é o programa de comercialização na cidade de Tóquio. Então, e Nova Zelândia. A perspectiva aqui é que, à medida que o tempo vai passando, espera-se que esses mercados de carbono, eles regulados, eles venham a ser implementados cada vez mais. Por conta que, tanto da influência em relação ao artigo 6º do Acordo de Paris, que a gente vai discutir um pouco mais à frente, como também na perspectiva de que tem uma vantagem financeira para os atores que estão contribuindo para as mudanças climáticas. E aí a ideia é que o próprio Estado ele venha também tomar a dianteira nesse sentido. Se não tiver um mercado regulado, as empresas elas vão acabar recorrendo, se elas tiverem interesse, ao mercado voluntário. E aí a gente já entra especificamente no mercado voluntário, que é o que a gente vai acabar discutindo mais hoje. Porque a perspectiva dentro do setor privado, e principalmente do Brasil, é que não tem ainda um mercado regulado. Por não ter um mercado regulado, as empresas e os demais atores que querem se envolver nesse mercado, elas vão recorrer ao mercado voluntário. Essa é a realidade. Então, o que é um mercado de carbono voluntário? Nada mais é do que um mercado independente. Ele é autônomo, ele funciona por si só, que se destina à alienação e aquisição de créditos de carbono que não vão estar sujeitos aos instrumentos de precificação regulada de carbono. Em outras palavras, se eu tenho um mercado regulado na União Europeia, por exemplo, e aí eu vou querer comercializar um crédito, esse crédito não pode estar dentro do mercado regulado. Esse é um exemplo. Porque aí já estaria havendo a incidência de um mercado, de um instrumento de precificação de carbono aqui. Mas, de modo geral, é que esse mercado ele vai servir para que as empresas e todos os atores envolvidos eles venham a vender crédito de carbono, eles podem vir a alienar, como eles também podem adquirir esses créditos. E aí eu vou explicar bem direitinho como é que funciona essa questão. Os participantes, atualmente, a gente tem empresas, a grande maioria em termos de quem está
fazendo a aquisição desses créditos, são empresas que vão focar em realizar investimentos em projetos ou programas que vão gerar esses créditos de carbono. A gente tem os governos, e aí os governos especificamente, a gente está tendo uma perspectiva como regulador, como proponente de projetos. Em que sentido? Regulador, porque o governo ele pode facilitar as relações que vão acontecer nesse mercado. Pode gerar incentivos de natureza tributária, por exemplo, pode gerar todo um contexto político-regulatório que facilite a implementação do mercado voluntário dentro de uma perspectiva regional ou uma perspectiva até mesmo a nível nacional. E também como proponente de projetos. Qual é o sentido? No Brasil, a gente trabalha muito com programas de REDD+, que sejam de natureza jurisdicionais. Então, assim, especialmente na região da Amazônia Legal, os estados especificamente, e eu acho que um exemplo que para mim é o mais interessante e que está muito à frente disso é o Acre. Eles trabalham com crédito de carbono gerado da redução de desflorestamento, da perspectiva do REDD+. E aí, por se tratar da jurisdição, as políticas ambientais que são implementadas, elas vão se converter em um ativo ambiental, justamente ao aplicar essa política ambiental, houve a redução de desmatamento. Por haver a redução de desmatamento, houve também a redução de emissões de gases de efeito estufa, certo? Então, essa implementação de políticas ambientais, ela gera um ativo ambiental, e esse ativo ambiental, posteriormente, é convertido em ativo econômico. E aí ele pode ser comercializado em crédito de carbono. Claro que, novamente, tem que se aplicar uma metodologia confiável e com base nos standards que são estabelecidos a nível internacional, para que se verifique efetivamente que houve a redução ou não. Certo? Então, aqui é um exemplo. Eu altamente recomendo a quem tiver interesse de procurar o projeto RAIN, do Acre, que é muito interessante de se conhecer. Temos também organizações não governamentais, que é, novamente, o foco aqui é o acesso ao financiamento climático. Essas organizações, elas passam a atuar também, muitas vezes, como proponentes de projetos, ou também como facilitadores intermediários em relação aos proponentes e aos compradores, justamente para que elas tenham acesso a esse financiamento de natureza climática. Empresas vão ver essas organizações e vão justamente trazer esse incentivo. E também temos outros stakeholders públicos e privados que vão estar participando. Então, sim, vai muito de quem tem interesse de estar se envolvendo no mercado de carbono voluntário. Como é que funciona? E aí é o que eu tinha falado. A métrica do mercado de carbono é o dióxido de carbono equivalente a tonelada, certo? Então, assim, um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. E aí, essa tonelada vem tanto do sequestro como da sua não emissão. Esse é o ponto principal. Se eu estou sequestrando carbono, eu também posso gerar um crédito. Se eu estou não emitindo carbono, por conta que eu mudei, por exemplo, o combustível ou minha matriz energética. Então, nessa perspectiva aqui, eu também estou gerando crédito de carbono. E aí, como falei, os créditos de carbono, eles podem ser gerados a partir de projetos, programas ou iniciativas jurisdicionais. Vai muito depender da natureza do projeto e como é que ele vai estar se desenvolvendo. Existem diversos tipos de projetos, diversos tipos de metodologias, então vai depender muito, certo? E eles têm que ser necessariamente certificados por standards. De nada adianta eu dizer, eu estou aqui com um projeto de redução de gases de efeito estufa, porque eu modifiquei a minha matriz energética. Beleza. Mas como é que eu estou comprovando isso? Eu tenho que comprovar. E a parte de comprovar e de emitir os créditos é feito pelos standards, que são, basicamente, empresas ou organizações privadas. Muitas vezes elas são sem fins lucrativos. Organizações privadas que têm a finalidade de gerar essa certificação, certo? E aí elas vão estabelecer os critérios e as formalidades específicas para que o crédito seja gerado. Então, vai ter uma metodologia, vai ter a forma como vai ser feita essa verificação e vai ter a geração do crédito posteriormente para a comercialização, certo? E aí, os principais standards atualmente no mercado voluntário são o Verified Carbon Standard, Gold Standard, the Climate Action Reserve e the American Carbon Registry. O VCS, que é o primeiro, e o Gold Standard, no Brasil, são os principais, em termos de a maioria dos projetos estão neles.
principalmente no VCS. Então, assim, a maioria dos projetos no Brasil, se você for analisar no registro público desses standards, a maioria estão no VCS. E o interessante, inclusive, é que se você quiser ver quais são os projetos, tem como, porque esse dado é público. Você vai no site dos standards, vai ter um registro público, e você pode analisar quais são os projetos, quais são as regiões, qual é a natureza desse projeto e a quantidade de gás de efeito de estufa que eles não vão estar emitindo, por exemplo. E aí, há um ponto também interessante, é que a comercialização desses créditos, ela pode se dar de forma tanto direta, como por meio de intermediários. Em que sentido? Por exemplo, estados, muitas vezes, eles geram créditos de carbono, estados subnacionais, geram créditos de carbono, mas eles não fazem a comercialização de forma direta. Eles procuram um intermediário, muitas vezes uma entidade, uma autarquia, ou uma empresa, enfim, que vai ter essa parceria. E aí, esse ente específico que foi designado é que vai fazer a comercialização do crédito. Ou, se for mesmo um proponente, ele tem um crédito, ele pode vender diretamente para a empresa. É uma parte de negociação que eles vão ficar a critério. E aí, via de regra, a gente segmenta esse mercado voluntário por alguns critérios. Normalmente, a gente vai mais por questão de tipo ou setor, questão de setor de energia, setor de resíduos, enfim, justamente para facilitar os objetivos de cumprimento daquela empresa em relação às suas metas climáticas. Por exemplo, se eu quero adquirir créditos de carbono provenientes de REDD+, então eu vou focar nisso. Eu vou focar nessa perspectiva no mercado quando eu for procurar um crédito para comercializar, certo? Aqui eu trouxe, de forma bem breve, para a gente discutir um pouco de como é que funciona toda uma cadeia de geração de um crédito de carbono. E é um pequeno roadmap, inclusive eu acho interessante essa fonte da FGV, que ela vai explicar que um projeto de carbono, a geração de crédito de carbono, ele inicia, o básico é você elaborar um projeto. Só que não é qualquer projeto. É um projeto que demanda muitos estudos. E é um projeto caro, muito caro. Pelo menos na perspectiva do Brasil. Via de regra, o preço médio de uma elaboração de um projeto custa $10 mil. Então, para você elaborar um projeto, escolha de metodologia, você definir todos os termos, você tem que, novamente, trazer uma equipe multidisciplinar, que você vai ter que trazer pessoas que trabalham com negócios, pessoas que trabalham especificamente com a parte de métricas e medição das reduções de emissões de gás de efeito de estufa, de projeções também. Então, assim, é um time muito grande de pessoas que vão estar trabalhando para verificar se aquele projeto realmente tem viabilidade ou não. Uma vez que esse projeto é feito, e aqui são as 3 primeiras etapas, ele passa por um processo de validação, que aí, novamente, também é caro. O preço, em média, é $5 mil, só mesmo para ser feita a validação desse projeto. E aí, acontece uma validação por empresas que são auditorias independentes, que são os DOIs, que elas são credenciadas pelo próprio standard para verificar se realmente esse projeto tem viabilidade ou não. Uma vez que é feito essa verificação, essa validação, passa-se para o registro. Registro, monitoramento e certificação. E aí o registro, novamente, vai ser colocado na plataforma do standard, depois vai ter que ser feito monitoramentos constantes para verificar se realmente está havendo a redução das emissões, se o crédito de carbono ele realmente está existindo ou não. Porque existem diversas críticas em relação a algumas metodologias, que é sobre a questão de você emitir créditos falsos, que efetivamente não existem. Então, tem que ter esse cuidado também. Por isso que é a importância do monitoramento. E aí, normalmente, por exemplo, o monitoramento custa também mais de $1.000 cada relatório. Então, é um procedimento caro, até que você chegue na comercialização. Então, assim, as empresas e quem tem interesse em participar desse mercado, realmente é um investimento inicial, porque gera também um retorno posteriormente grande se você tiver, claro, uma grande quantidade de créditos a serem gerados. E aí que a gente já adentra na perspectiva mais contemporânea. Eu não quis abordar muito as tendências de um modo geral em relação ao mercado voluntário, porque são muitas tendências. Então, eu me limitei basicamente ao Acordo de Paris, especificamente ao artigo 6º, e quais foram as disposições feitas especificamente na COP26. Que na COP26, um ponto muito importante é que houve a definição das regras, do livro de regras básicas, de como vai funcionar o mercado de carbono baseado no artigo 6º do Acordo de Paris. Que a gente tem basicamente o artigo 6.2, 6.4 e 6.8, que são as transferências de unidade de mitigação,
o mecanismo de desenvolvimento sustentável, que apesar de ser chamado de mecanismo de desenvolvimento sustentável por algumas pessoas, a nível de Nações Unidas ainda não tem um nome específico. Ele seria basicamente como o sucessor do MDL, só que não tem um nome específico ainda para ele. Muitas pessoas chamam de mecanismo de desenvolvimento sustentável, e para fins mais didáticos, a gente vai chamar ele assim, mas não tem um nome específico ainda. E temos as abordagens não mercadológicas. De um modo geral, o que é que diz o artigo 6º do Acordo de Paris? Ele basicamente estabelece um sistema de cooperação entre os Estados para que eles venham a transferir entre si esses créditos de mitigação de emissões de gás de efeito estufa. O que basicamente vai permitir que, por exemplo, um Estado que está reduzindo menos as emissões, ele já ultrapassou a sua meta, eles possam contribuir para que outros estados também, eles venham a cumprir suas metas climáticas, que há uma transferência aqui de crédito de carbono, certo? E também permite que haja uma participação efetiva do setor privado, que é algo muito interessante. Basicamente, o que é que funciona em relação ao artigo 6.2 especificamente? Aqui a gente tem as transferências de unidades de mitigação, especificamente. Então, por exemplo, e aí vou elucidar aqui de uma forma mais simples. Novamente, eu sou um Estado, e enquanto Estados, vou colocar aqui o Brasil, eu vou colocar aqui um número imaginário de 100, certo? O 100 é o geral em termos de emissões. Eu tenho que, em termos de meta, eu tenho que reduzir 60. Essa foi a meta que eu estabeleci na minha NDC, e eu estou conseguindo cumprir. E eu não só estou conseguindo cumprir, como eu ultrapassei a meta, eu consegui chegar a 70, por exemplo. Então, eu estou tendo aqui um excedente de 10. Esse excedente, especificamente, eu vou poder utilizar como crédito e compartilhar, certo? Gente, só um instante. A gente está muito alto aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, então eu vou continuar, mesmo assim com barulho, se estiver incomodando, vocês avisem. Mas, basicamente, por ter esse excedente, os estados vão poder fazer essa transferência. E, claro, uma perspectiva de mercado, eu tenho um crédito, eu vou poder comercializar esse crédito, certo? Então, a perspectiva, eu, enquanto Brasil, tenho um excedente de 10. E aí, país Y, ele não conseguiu cumprir sua meta climática, ele está precisando de 10. Então, eu dei um acordo entre o Brasil, com o Brasil, na verdade, e eu vou e faço essa transferência. E aqui é basicamente como é que funcionam os ITMOS, que é como utilizado na nomenclatura. E aí os países, como eu falei, eles podem estabelecer acordos entre si, acordos bilaterais e multilaterais, justamente para ver essa comercialização dos ITMOS e facilitar essas transações entre tanto o setor privado, se for permitido, na perspectiva do país, quanto o país enquanto nação, certo? E aí, o ponto fundamental em relação aos ITMOS é que tem que haver o que a gente chama de ajustes correspondentes. O que são os ajustes correspondentes? E aí eu vou colocar a imagem que facilita. Basicamente, a gente tem uma relação aqui entre dois países, certo? Esses dois países, eles vão estar transacionando entre si um ITMO. Só que eu, enquanto Brasil, eu tenho um excedente de 10. E aí eu vou e comercializo para os Estados Unidos, por exemplo. Eu tenho um acordo bilateral com os Estados Unidos e vou mandar, ele vai ser o país recebedor, esse ITMO. Uma vez que é feito isso, tem que ser feito o ajuste correspondente, que é feito bem nessa parte aqui, ó. Vai ser reduzido os 10 da minha conta de reduções de emissões, e esse 10 vai para a conta dos Estados Unidos. Por que disso? Porque a lógica é justamente busca se prevenir que haja dupla contagem. Esse mesmo valor de redução de emissões, ele seja contado tanto para o cumprimento da minha meta climática, quanto para a meta climática de outro país. Porque não é lógico na perspectiva de cumprimento de metas efetivas. Então, a partir do momento que eu faço o ajuste correspondente, eu vou reduzir esse ITMO que eu comercializei, e esse valor vai ser adicionado na contabilidade de emissões de outro país, certo? E aí também permite que entes do setor privado, eles participem também nessa perspectiva. E aí também vai ter que ser feito o ajuste correspondente.
Outro ponto específico que a gente está falando aqui é na questão das métricas. Normalmente, como eu citei, as métricas elas são feitas em CO2 equivalente. Então, as métricas estabelecidas pelo livro de regras é que tem que ser feito utilizando CO2 equivalente, ou outro tipo de métricas que não sejam associadas às emissões de gás de efeito de estufa, como metas de energias renováveis, por exemplo. Sei lá, colocar 70% das energias da União Fonte Energética como energias renováveis. Esse é um exemplo. Deixa eu ver aqui, gente. Isso aqui pode pular, porque a gente está correndo contra o tempo. Um ponto importante que a gente tinha falado em relação aos créditos e os ajustes correspondentes é que... Pode falar, Samira? Samira caiu. Então, gente, vou continuar. Um ponto importante em relação aos ajustes correspondentes é que... Samira, você tinha caído, tinha levantado a mão. Voltei, desculpa. Lucas, não se sinta pressionado em relação ao horário, tá? Se você precisar passar um pouquinho, pode se sentir confortável. Tá certo. Obrigado, Samira. Um ponto interessante em relação especificamente ao crédito ajustado é que ele tem uma credibilidade maior no mercado. Esse é um ponto importante. Uma vez que é feito esse ajuste, feita a redução da parte do seu país originário e é passado para o país receptor, ele vai contribuir efetivamente com uma perspectiva de integridade ambiental e também vai dissipar essa ideia de greenwashing, novamente. Uma vez que o crédito ele é removido da minha contabilidade, passado para a contabilidade de outro país, não vai ter como ele ser feita essa dupla contagem. E aí, efetivamente, vai haver a redução de emissões de efeito de estufa de dois países. Eu vou conseguir verificar quanto o Brasil, enquanto país que emitiu esse ritmo, reduziu, efetivamente, e como o país comprador, ele emitiu. Ele reduziu, na verdade. Porque vai ter os seus dados específicos que foram feitos internamente do país, como também em relação aos créditos que ele veio adquirir, certo? Aqui são uma tabela específica, um gráfico, que fala sobre a questão das tendências em relação aos valores. Os valores do crédito de carbono. Pós-COP26, como vocês podem perceber, houve um aumento considerável até janeiro de 2022, certo? Em relação a esse gráfico. E aí a gente entra já na perspectiva do mecanismo de desenvolvimento sustentável, certo? Como eu falei, o MDS, ele seria como se fosse o sucessor do MDL, basicamente. Ele vai permitir que as empresas, especificamente, elas venham a participar desse mercado e comercializar os créditos de carbono, a partir do momento que elas vão, novamente, emitir e realizar projetos de emissão de crédito de carbono. E aí, novamente, mesmo na perspectiva do mercado voluntário, tanto atividades que vão evitar as emissões, como também as atividades de remoção e sequestro. E aí, um dos pontos importantes e que deve ser deixado bem claro é que, por mais que na COP26 tem esse livro de regras do artigo 6º, ele ainda faltam muitos regulamentos, ainda faltam muitas definições, como é que vai ser a participação de empresas, ainda faltam muitos dados e informações essenciais, certo? Então, esse é um ponto que ainda vai ser discutido nas próximas COPs, que a gente sempre tem que estar verificando e analisando como é que está sendo feito, certo? Inclusive, tem recomendações de vários relatórios que falam que países, por exemplo, como o Brasil, que devem, nas negociações, buscar que, por exemplo, projetos de energias renováveis eles sejam considerados no MDL. É um exemplo. No MDL não, no Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável. Porque, na perspectiva atual e contemporânea, esse é uma perspectiva do mercado voltado específico. Projetos de energias renováveis, especificamente de redução de gás de efeito de estufa a partir da modificação da matriz energética para energias renováveis, não são mais elegíveis para países como o Brasil, por exemplo. Então, alguns standards, especificamente o VCS e o Gold, eles lançaram um documento, alguns anos atrás, acho que, salvo engano, foi em 2021, do VCS, e esse documento basicamente fala que somente países subdesenvolvidos é que vão ser elegíveis para que projetos de energias renováveis eles venham a gerar crédito de carbono. O Brasil se encaixa em países em desenvolvimento, então não mais tem essa possibilidade. Esse é um ponto importante. Os créditos que já existem, os projetos que já existem, eles vão continuar.
porque normalmente um projeto, ele tem um período de geração de créditos de 10 anos. Então, se um projeto iniciou seu procedimento junto à certificadora, alguns anos atrás, desde 2018, por exemplo, foi o momento que foi feito o registro. Então, ele vai funcionar até 2028. Então, os créditos vão continuar sendo gerados. Mas, a partir desse documento, que foi lançado pelo Couto e pelo VCS, por exemplo, projetos no Brasil de energias renováveis não são mais elegíveis. E aí vão ter que procurar outros tipos de projetos que vão poder vir a ser registrados pelos sistemas. E aí, um ponto principal desses relatórios é que eles vão e incentivam para países como o Brasil, eles coloquem, dentro da perspectiva de negociações internacionais, projetos de energias renováveis para a geração de créditos, justamente por conta das suas oportunidades. Então, tudo vai depender de como a negociação ela vai se dar, certo? Então, basicamente, a perspectiva do MDS é que os atores privados eles vão ser protagonistas também de contribuir para o cumprimento do Acordo de Paris a partir do momento que eles vão gerar créditos de carbono que vão poder ser comercializados. E aí tudo vai depender, novamente, de como é que os estados eles vão incorporar esse tipo de crédito. Porque eles podem, por exemplo, vincular o MDS aos seus próprios mercados regulados. E aí eu vou poder comprar créditos de carbono, por exemplo, de outros países, e vincular ao seu próprio ETS, para dizer, eu sou uma empresa na União Europeia, por exemplo, e supondo que o MDS já esteja funcionando, e eu vou comprar um crédito do Brasil para cumprir com a minha meta climática. Esse é um exemplo. Se, claro, esteja vinculado o mercado regulado com o MDS. Um ponto importante é que existe, sim, esse potencial, mas ainda faltam, novamente, regras. E, justamente, regras envolvendo a questão de elegibilidade em relação aos créditos de carbono, quais são as empresas que vão estar atuando nesse mercado, como é que elas vão gerar. Tudo isso ainda vai ser feito, ainda vai ser definido nas COPs, que são feitas pelo logo supervisor do MDS. Então, a gente tem que esperar. Um ponto muito crítico em relação específico à COP27 é que não teve muitas discussões em relação ao mercado de carbono, por exemplo. Teve na COP26 e agora vai começar novas rodadas de negociações, e negociações internacionais são demoradas, então a gente vai ver nas próximas COPs, por exemplo, mas a COP27 não teve muito debate em relação ao mercado de carbono, por exemplo. A gente chega à perspectiva logo do Brasil específico. Voltando-se para o Brasil, e aí o potencial do mercado brasileiro para a geração de créditos de carbono na perspectiva voluntária. Tem esse estudo recente do ICC da Way Carbon, de 2022, inclusive, que ele projeta que no Brasil a gente tem um potencial de gerar em torno de 1,776 a 5,87 bilhões de dólares com o mercado voluntário de carbono. Porque a gente tem, como já falei, a gente tem diversas áreas que podem vir a gerar crédito de carbono, provenientes da redução de desmatamento, a questões envolvendo a troca de combustíveis. Atualmente ainda não tem metodologia, mas com o hidrogênio verde a gente também tem um grande potencial. Temos projetos envolvendo a questão de resíduos sólidos. Então, assim, todas essas potencialidades geram crédito de carbono. O grande problema que eu vejo é que, novamente, para que você faça um crédito, se fosse um projeto de crédito de carbono, é muito custoso. E é muito limitante para que, por exemplo, pequenos empreendedores que queiram participar desses projetos, eles venham a gerar crédito de carbono. Porque somente para você fazer um projeto, custa em média 10 mil dólares. Então, assim, você converte isso para real, para um pequeno produto é muito difícil. Mas a gente tem esse potencial. E aí surge a importância também do governo e de você ter instituições que vão facilitar esse acesso aos mercados voluntários e vão servir como intermediários. Um exemplo, a gente tem aqui na região Nordeste, recentemente surgiu uma associação que visa gerar créditos de carbono do bioma da Caatinga. E aí, basicamente, como é que está sendo feito? Tem uma associação, essa associação, ela está juntando fazendeiros, normalmente pequenos produtores de pequeno e médio porte, justamente para gerar esses créditos de carbono a partir das atividades em relação às suas fazendas específicas. E aqui a gente tem especificamente uma associação que toma a frente disso. Mas se ficasse em cargo, por exemplo, dos pequenos produtores, dificilmente eles teriam acesso a esse tipo de mercado. Então, isso é algo que a gente tem que pensar. Um ponto importante que eu falei é que a gente tem os setores.
atualmente, em relação às emissões aos créditos gerados no Brasil, a gente tem a maioria em florestas, energia e tratamento de resíduos, certo? E aqui a gente tem as projeções para o futuro de quanto pode ser gerado em termos de créditos de carbono em megatonelada de CO2, certo? E aqui a gente vê os dados que são bem expressivos até 2030 especificamente. Um ponto que a gente tem que sempre levar em consideração é que o mercado de carbono é uma política digamos, é um instrumento de combate às mudanças climáticas. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se aproximando do objetivo do Acordo de Paris, que é 2050, de atingir a neutralidade climática, empresas e governos vão buscar cada vez mais esse tipo de iniciativa para cumprir com as suas metas. Essa é a realidade, especialmente a curto prazo de 2030. Então, existe um grande potencial em relação ao Brasil. Especificamente em termos de dados, o Brasil foi responsável por 12% dos créditos mundiais em 2021. Então, é um número expressivo. Existe uma demanda muito grande em relação às emissões de gás de efeito estufa, inclusive também espera-se que a partir do mercado do artigo 6 e da vinculação com o mercado regular, essa demanda aumente. Então, aqui a gente vê a participação, novamente, de diversos atores. A gente tem atores privados, atores públicos, estados que estão tomando a dianteira nesse sentido. Então, a gente tem que sempre ver as potencialidades do mercado de carbono. Não é um mercado simples de se adentrar, novamente, você tem que ter uma equipe muito técnica, para elaborar um projeto, mas existe um potencial muito grande para você ter acesso a esse tipo de financiamento. E, novamente, você pode vincular esses tipos de crédito, geração de créditos, a iniciativas sociais. Existem diversos exemplos que o valor que é gerado, por exemplo, ele é revestido e encaminhado, por exemplo, a comunidades que são responsáveis pela implementação das atividades. Então, existe uma potencialidade muito grande. A grande questão é que poucos estados e poucas empresas estão participando no Brasil, efetivamente. Essa é a realidade. A gente vê a grande maioria, por exemplo, na região sudeste, de projetos, por exemplo, mas quando você vai para a região nordeste, existem poucos projetos. Digamos assim, a grande maioria, e mesmo a maioria ainda é pouco, são de projetos envolvendo energias renováveis. Mas esses projetos já não são mais elegíveis. Então, assim, a gente precisa de novos tipos de projetos, de pessoas que vão facilitar o acesso a pessoas que têm o interesse de participar desse mercado específico. Gente, basicamente foi isso. Essa é a minha apresentação. Espero que não tenha sido muito complicado. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer, que a gente vai tentar discutir, tentar explicar o melhor possível. Agradeço pela apresentação, Lucas, foi excelente. Como eu te disse, né, não precisava se preocupar com a questão do tempo, mas é uma temática muito interessante, muito atual. E, enfim, caso o pessoal tenha alguma questão, quiser colocar alguma pergunta, trazer algum tema para discussão, sinta-se confortável. Eu vi que a Lunara colocou alguma coisa no chat, então, Lucas, se você quiser ler, quiser que eu leia, enfim, pode... Deixa eu ver aqui. Se Lunar efetivamente existe a partir do momento que a empresa ela ultrapassa o seu cap, né, digamos assim, o seu direito de emitir, vai haver lucros que elas vão ter que pagar. Deixa eu ver aqui. Oi, Amanda, eu consigo sim. Deixa eu ver como é que tempo parece que indicamos o ideal. Sim, pois bem, voltando aqui para a pergunta da Lunara especificamente. Quando a gente fala do mercado regular especificamente, as empresas, novamente, elas têm que cumprir o ideal, que é seguir dentro daquela perspectiva. Só que já é um mercado em si caro, essa é a realidade. E a partir do momento que a empresa ela descumpre, tanto ultrapassa o seu valor em termos de emissões, especificamente a sua licença, como também do cap, elas vão ter que pagar um valor muito caro. Essa é a realidade. E eu não considero muito uma fiança, mas eu considero mais um incentivo, essa é a realidade. Porque, novamente, são licenças caríssimas.
E para empresas, tem essa perspectiva de vantagem econômica e, novamente, a vantagem do branding. Se elas vão ter que estar pagando tudo isso, elas vão ter que tirar do seu bolso. E aí algumas vão conseguir pagar e outras não. Então, há um incentivo paulatino. E como eu expliquei, em relação ao mercado regulado, temos os períodos de conformidade. Quando o mercado regulado ele inicia, existem muitas licenças. Então, o preço se dá baixo, porque as empresas vão conseguir comprar tranquilamente, mas a partir do momento que vai passando o tempo, vai diminuindo. E aí, a empresa vai ter que, se ela não, obviamente, cumprir, ela vai ter que não só comprar as licenças no mercado de leilões, por exemplo, como ela também vai ter que pagar, eventualmente, multas por esse cumprimento. E aí, o valor que ela vai ter que arcar no final vai ser muito caro. E aí, em termos de benefício, vai ser muito, não tão vantajoso para as empresas, tá tendo que pagar para além do que elas já estão pagando. E aí, a ideia especificamente do mercado regulado é que as empresas, à medida que o tempo vai passando e os períodos de conformidade elas vão também aumentando, diminuindo as licenças, elas venham a modificar a sua cadeia produtiva. Obviamente, a gente não sabe como é que vai acontecer em relação ao futuro. Essa é a realidade. Mas espera-se que isso seja feito porque a gente vai estar mexendo especificamente no bolso das empresas. Então, o valor que elas vão ter que pagar no final vai ser muito caro. E aí elas vão ter que tirar do seu orçamento um valor que elas poderiam investir, inclusive, em atividades de redução de emissões dentro da sua cadeia produtiva de um modo geral, e isso, inclusive, gerar até mesmo mais benefícios. Como eu citei de um modo geral, as mudanças climáticas vão gerar impactos econômicos. Essa é a realidade. E, por gerar impactos econômicos também, as empresas elas vão ter que ter esse cuidado de verificar como as mudanças climáticas vão afetar as suas atividades específicas. Por exemplo, utilização de recursos, redução específica de recursos. Exemplo, quem lida com a parte hídrica na União Europeia, por exemplo, está tendo muitas secas. Então, quem depende de água, por exemplo, eles têm que começar a levar isso em consideração. Então, os custos adicionais às mudanças climáticas também vão estar envolvidos. Então, assim, é muito melhor que elas se adequem às mudanças climáticas, emitam menos, do que elas tenham que pagar um valor a mais da fiança ambiental, digamos assim, mais o valor dentro do mercado regulado, mais o valor que vai ter para conter os impactos econômicos das mudanças climáticas. Então, assim, no final das contas, sai uma conta muito cara. E aí, por isso que existe um incentivo em relação ao mercado regulado especificamente, para que as empresas elas venham a modificar toda a sua cadeia de produção e reduzir a sua pegada climática. Pode falar, Samira. E eu acho interessante essa questão que você trouxe, Lucas, dos custos, né? Das indústrias e tal, porque é isso, as mudanças climáticas elas vão trazer esses custos, elas podem sim elevar a questão, né, o custo da produção e tal. E eu acho que a gente, enquanto Brasil, e aí eu tô falando já entrando no tema até um pouco da professora Lunara de ontem, né? A gente tem que ficar muito atento com isso, principalmente quando a gente pensa que, basicamente, 40% do nosso PIB no ano passado foi da agroindústria. Então, se eu começo a trabalhar com essa questão de mudanças climáticas, isso pode mexer no regime de chuvas, pode mexer aqui, pode mexer ali, como é que vai ficar a nossa produção, né? O custo da produção vai aumentar, a perda de produção, isso vai interferir diretamente na nossa economia. Então, assim, o Estado, como Estado também, tem que olhar para isso para, né, a gente já conseguir, de certa forma, se preparar para essa situação, para a gente não ter que ficar mitigando problemas daqui a pouco, porque isso é fato, isso vai interferir. Né? Então... Justamente. E, assim, sem desculpa te interromper, mas quando a gente analisa, por exemplo, o último relatório do IPCC, a gente tem, especificamente na parte de adaptação, ele menciona que alguns sistemas eles já atingiram níveis de modificações para as mudanças climáticas que eles ultrapassaram seu limite de adaptação. Então, assim, por mais que a gente tenha até mesmo condições, a gente não vai conseguir modificar um sistema porque ele já foi tão afetado de um jeito que é irreversível a situação. Não vai ter como se adaptar, essa é a realidade. Então, assim, a ideia, quando a gente vê na precificação de carbono, mercado regulado, enfim, é que gere um incentivo de natureza econômica, que a gente vê que, como tem um incentivo econômico, as empresas vão estar comercializando, enfim, há esse incentivo para que haja modificação da sua matriz, basicamente das suas atividades, para que haja uma redução de emissões de modo geral. Porque se não houver a redução atualmente, se a gente for esperar e for chegar a isso no futuro, as consequências elas serão gravíssimas, essa é a realidade.
E aí a gente vê que atualmente os impactos já são ruins, então o futuro será muito, muito pior. E isso de uma perspectiva econômica, né? A gente não está nem pensando na perspectiva social, como isso vai afetar pequenas comunidades, enfim. Exatamente. Pessoal, professor, se o senhor quiser continuar, colocar mais alguma coisa, sinta-se confortável. E, pessoal, se vocês tiverem também mais alguma dúvida, quiserem fazer colocações também, agora é o momento. Isso, gente. Se tiverem perguntas. Mas eu acho que, assim, de modo geral, essa é a ideia. E quando a gente analisa o mercado regulado, assim, o Brasil, a expectativa é que a gente tenha um mercado regulado em breve. Pelo menos essa é a minha esperança. E o mercado voluntário também é um espaço muito propício para que diversos projetos sejam realizados e que diversas empresas e produtores tenham, já te dou a palavra, eles tenham acesso a esse financiamento climático. Então, a gente tem que ver o mercado de carbono como um grande potencial para o país. A gente tem que investir mais nisso, justamente por essa perspectiva de política de precificação de carbono e essa perspectiva mais econômica. Amanda? Quando você falou ali sobre o mercado de carbono, na reciclagem, você se referiu aos créditos de reciclagem ou aos créditos de carbono na reciclagem, que a reciclagem gera, no caso, esses créditos? Amanda, depende muito da metodologia que a gente vai estar falando, certo? Assim, eu não posso citar um crédito específico que, como você falou, se é um crédito de reciclagem ou os créditos que são gerados. A gente vai depender da metodologia que é utilizada. Por exemplo, quando a gente fala, existem muitas metodologias que falam sobre a questão da redução de metano que é gerada em relação a provenientes de resíduos sólidos. Então, assim, se eu tenho um complexo de resíduos sólidos, por exemplo, que reduz a quantidade de metano, eu vou poder criar um projeto aqui, e aí, se eu comprovar, eu vou poder gerar um crédito. Então, assim, tudo vai depender da metodologia. Cada standard, ele tem uma metodologia diferente. E aí você vai ter que analisar qual metodologia específica vai se adaptar ao tipo de crédito que você vai estar gerando, certo? E aí o VCS tem uma, o Golden tem um específico. Claro que elas podem se relacionar, mas a forma como é analisada e verificado o crédito vai depender da metodologia de cada standard. Entendi. Muito obrigada. Tem mais perguntas? Pessoal, caso vocês não tenham dúvidas, mais dúvidas ou colocações, creio que a gente pode prosseguir para encerrar. Amanda, essa mãozinha levantada é da dúvida anterior ou surgiu alguma outra nova? É da dúvida anterior. Opa, tinha esquecido. Desculpa. Tá bom, sem problemas. Então, acho que a gente pode prosseguir para encerrar. Eu quero agradecer a todos pela presença. Já vou dar um spoiler. No mês que vem, a gente deve ter um outro evento também do IDES, então sigam as nossas redes, LinkedIn, Instagram, a gente vai divulgar tudo por lá, pelo nosso site também. Tudo que é de novidades, enfim, a gente coloca tudo lá. Eu vou enviar os certificados, né, o quanto antes. Não garanto que essa semana ainda, mas acredito que até semana que vem vocês já recebem os certificados de participação. Enfim, né, terminando essa parte administrativa, Lucas, então eu te passo a palavra para que você encerre. Sim, só mesmo agradecer, Samira, pela oportunidade. Assim, discutir mercado de carbono é sempre importante. E, como eu falei, é um mercado complicado. Tanto o mercado voluntário como o mercado regulado, porque tem muitos pontos específicos. Então, assim, eu acho que a gente discutir isso em 40 minutos, por exemplo, é pouco tempo para você entender todo esse universo. Então, assim, eu altamente recomendo, quem tiver interesse para se aprofundar nessa área, de procurar as publicações do Banco Mundial, da FGV, e tem alguns relatórios do ICC e da Wake Carbon, que eu acho que são bases fundamentais para você iniciar nesse caminho, certo? Principalmente se você está falando de mercado regulado, vai no Banco Mundial. E da FGV tem alguns documentos bem interessantes que trabalham justamente sobre o potencial do mercado voluntário no Brasil, especificamente. Aí você vai ver a quantidade de projetos que atualmente tem, a quantidade de geração de créditos que está tendo, projeções para o futuro, e que isso é importante, porque a gente vê, novamente, um potencial muito grande e pouco explorado por empresas, enfim, então a gente tem que aproveitar esse potencial e participar e adentrar nesse mercado para gerar cada vez mais crédito, ter acesso a esse financiamento climático
e implementar esses projetos que vão contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa de um modo geral. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos, por estarem aqui, e até mais. Até mais, pessoal. Boa noite.